Universo Diverso, com Luciana Neri. O tema do Universo Diverso desta semana é muito sério, importante e merece toda a nossa atenção. Trabalho escravo na contemporaneidade. Vamos conversar com Manuela Gedeon. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho e coordenadora regional de combate ao trabalho escravo na Bahia. Para começar, Manuela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar com a definição. O que é o trabalho escravo? O trabalho escravo contemporâneo, ele está hoje definido no artigo 149 do Código Penal. Esse artigo prevê 4 hipóteses de trabalho escravo contemporâneo, de condições análogas a de escravo. E quais são essas condições de caracterização do trabalho escravo? O trabalho forçado, a servidão por dívida, o trabalho degradante e o trabalho em jornadas exaustivas. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, a gente tem que ter em mente que hoje, para configurar uma condição de trabalho análoga de escravo, não é necessária aquela ideia de restrição de liberdade, pura e simples. Lógico, se houver restrição de liberdade do trabalhador no seu direito de ir e vir, a gente tem uma caracterização de trabalho forçado e isso é trabalho escravo. Mas, independente dessa condição, o Código Penal, no artigo 149, prevê mais 3 hipóteses, além dessa do trabalho forçado, que é o trabalho em condição degradante, ou seja, aquele grupo de trabalhador, aquele único trabalhador que está alojado em zonas rurais ou urbanas sem condições mínimas de moradia e de dignidade. Quando organizamos fiscalizações na zona rural e se deparar com alojamentos totalmente precários, o trabalhador sem ter um colchão para dormir, morando em barracões de lona, sujeito a qualquer tipo de intempérie, de animais também peçonhentos, sem banheiro, sem água, sem energia, bebendo a água ali no mesmo rio que passa na fazenda e que os animais bebem também. Então são condições degradantes que não respeitam uma dignidade mínima do trabalhador. É um conjunto de condições que fazem com que o trabalho escravo também seja caracterizado pela condição de degradância. E a servidão por dívida, Manuela, como é que ela é caracterizada? A servidão por dívida, que é aquele trabalho onde, desde o início da relação, o empregado já começa a dever ao empregador transporte, alimentação, enfim, entre outras coisas, e ele trabalha sempre para pagar a dívida e não consegue se desvencilhar dessa relação, ou seja, também tem sua liberdade restrita. E ainda temos aí as jornadas exaustivas, Aquelas pessoas que trabalham várias horas por dia. São aqueles trabalhadores que exercem jornadas de 14, 15, 16 horas, de domingo a domingo, sem feriado, sem final de semana, sem férias, trabalhando dia e noite a favor, desse patrão, com todo o risco que uma jornada exaustiva traz para a saúde do trabalhador. Quais os tipos de trabalhos escravos mais recorrentes no nosso país e no nosso estado? Ainda o maior número de resgates de trabalhadores em condição análoga de escravo no Brasil é na zona rural. Então, a gente tem um maior número de resgatados em atividades relacionadas aqui na Bahia, ao cacau, ao café, à pecuária, justamente por conta das condições degradantes de trabalho, do não oferecimento de condições de dignidade mínima a esse trabalhador no exercício da atividade, é que os resgates ocorrem mais na zona rural. E na zona urbana também existe, Sim, existe resgate na zona urbana, existe trabalho escravo na zona urbana também. E nos últimos anos, principalmente da pandemia até agora, houve um incremento muito grande em fiscalizações referentes ao trabalho escravo doméstico, que ocorrem nas residências das famílias dentro da zona urbana. E o trabalho doméstico, Manuela?
É muito comum a gente encontrar, e a gente tem recebido muita denúncia a respeito disso, trabalhadoras que hoje já mais idosas, mas que vieram trabalhar em casas de família, ainda muito jovens, muitas vezes na infância, com 8, 9, 10 anos, vêm na condição de trabalhadora mesmo, ela exerce e sempre exerceu trabalhos domésticos, mas sempre houve aquela justificativa de que não se pagou o salário ou não se concedeu todos os direitos relativos, à categoria das domésticas, porque seria uma pessoa da família. E como é que consegue se apurar o que realmente ocorreu? Essa pessoa não é da família, essa pessoa ela foi explorada para fins de trabalho. Essa mulher trabalhou durante 30, 40 anos, sem salário, sem férias, sem respeito à jornada. Essa mulher geralmente ela não estudou, ela não casou, ela perdeu o contato com os familiares. Ela só tem aquele seio familiar do patrão e da patroa, como contato próximo, porque ela foi alienada durante 30, 40 anos de qualquer outro meio de vida, a não ser aquele do trabalho dentro da residência. Então, a gente tem feito muita fiscalização também de trabalho escravo doméstico e tem feito os resgates relacionados a esse tipo de exploração. Como fazer para denunciar esse tipo de trabalho e como as equipes de fiscalização têm se organizado para combater o trabalho escravo na Bahia? Na Bahia, existe toda uma rede de apoio formada por vários órgãos, várias instituições, Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Polícias Federais e Rodoviárias Federais. Todos esses órgãos, eles estão integrados para combater o trabalho escravo. Como é que vocês recebem essas denúncias e o que é feito após a denúncia? A gente recebe denúncias por diversas vias, através do site do MPT, através dos portais do Disque 100. A gente recebe denúncia também vindas de auditores fiscais do trabalho. Enfim, recebendo essa denúncia, nós contactamos todos os integrantes da equipe e formamos uma força-tarefa composta por esses órgãos citados, auditor fiscal do trabalho, procurador do trabalho, defensor público da União, representantes da Secretaria de Justiça que cuidam desse pós-resgate, e nos dirigimos até o local denunciado para verificar a situação. Então, nós temos na Bahia esse grupo formado, fazemos forças-tarefas de forma regular, na maioria das vezes com base em denúncias. Manuela, e é só através da denúncia que o trabalho escravo é identificado? Muitas das vezes também através de buscas ativas, que os órgãos, Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho realizam e identificam situações com condições de maior vulnerabilidade ao trabalho escravo. O que ocorre após essa triste descoberta? Ou seja, o que ocorre após o resgate de um trabalhador em situação análoga à escravidão? Uma vez que a gente faz essa retirada, esse resgate, essa retirada do trabalhador do local de trabalho, do local onde ele está sendo explorado, a grande preocupação é para onde nós vamos levá-los. Muitas vezes esse trabalhador tem casa, tem família, ele retorna para sua residência, Ele estava alojado numa fazenda para fins de trabalho, mas ele, uma vez resgatado, ele retorna para sua residência, para o seio de sua família. Mas nós temos que ter um olhar para esses trabalhadores resgatados, para que eles não voltem a se submeter a tais condições, porque a gente sabe que ninguém se submete a uma condição de trabalho escravo porque quer. E por que as pessoas se submetem a esse tipo de trabalho, Manuela? Por questões de necessidade. Então, são áreas geralmente que têm poucas oportunidades de trabalho, pouca oportunidade de desenvolvimento da região, desenvolvimento econômico. Então, aquele trabalhador, caso não haja uma política pública desenvolvida, investimento nesses trabalhadores resgatados, o índice de reincidência é alto.
E o que é feito com esse trabalhador a partir daí? Como é que ele vai continuar a vida dele? A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, assim que participa das operações e das fiscalizações, imediatamente após o resgate, já faz o contato com as secretarias municipais, né? E também CRAS, CREAS, toda a rede de assistência social, para que aquele trabalhador ele seja atendido pela rede de assistência. Esse trabalhador resgatado vai receber 3 meses de seguro-desemprego, vai ser cadastrado, né, em todos os programas, enfim. Mas é muito importante que haja política pública voltada ao trabalhador resgatado, tanto no que se refere à qualificação, mais do que isso também, hoje nós desenvolvemos projetos promocionais no âmbito do MPT, em parceria com outras instituições, parceria com a UFBA, de fomentar a aquisição de terra e de insumo para que esses trabalhadores comecem a se organizar e que eles produzam para si próprios. Então é necessário esse desafio do pós-resgate, é necessário esse olhar, e nós fazemos capacitações de toda a rede de assistência para que saiba o que é o trabalho escravo e saiba como proceder após um resgate. Muito obrigada, Manuela.